Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar seus resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024, aí nessa leva de balanços que agora está saindo, fechando o primeiro trimestre de 2024. Hoje vamos retratar aqui a Irani Papel e Embalagem S.A., empresa que já passou aqui pelo canal e que vamos repassar um pouquinho da sua história e mostrar seus números, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem sugeriu a Irani foi meu amigo Augusto Silva. Ô Augusto, que bom ter você conosco. Augusto, parceiraço aqui do canal, que inclusive já fez os cursos aqui conosco também. Muito obrigado pela sua participação, Augusto, que é de Curitiba também. Quem também sugeriu a Irani foi o Sérgio Garcia, a quem eu mando um grande abraço e agradeço também imensamente a participação e a sugestão aí. Valeu, Sérgio. E também a Alan Ferreira, lá de Minas Gerais. Ô, Alan, que bom também ter você conosco. Alan, que também já participou dos nossos cursos. Inclusive, caso você queira aprender análise de balanços, a entender o que os números querem lhe contar, escolher as melhores empresas nas quais investir, através dos números apresentados pelas empresas, nós temos o nosso curso de análise de balanços para investimentos lá na plataforma Hotmart. Inclusive, aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos aqui o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço, como também o curso de Valuation, e você pode aprender de forma simples, rápida, didática e descomplicada. Você pode aprender análise de balanços e tudo isso com custo baixinho. Acompanhe o curso, material de apoio, planilhas e naturalmente que estaremos aqui à disposição sempre para esclarecer as dúvidas que porventura possam ficar do curso. Então eu espero vocês também lá na plataforma Hotmart. Caso também queiram outras empresas, é fácil também, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrov, manda a sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Sobre a Irani, não nos custa nada e é até um prazer sempre recontar essa história, até porque a história ela é que compõe os números. Então, quando nós pegamos os números das demonstrações contábeis, esses números não ocorrem por um acaso, eles ocorrem justamente por uma trajetória de tudo aquilo que a empresa vem fazendo. Então, razão pela qual é fundamental a gente entender um pouquinho tudo que vem acontecendo com a empresa, tudo que já aconteceu para ser traduzido em números para que possamos entender melhor o que os números querem nos contar. Afinal de contas, o número também conta histórias. E é a razão pela qual, então, vamos recontar rapidamente aqui a história da Irani. Imagina lá no final dos anos 30, no começo dos anos 40, o mundo, né, vivendo ali a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontecia? Lá no Rio Grande do Sul nós temos uma vinícola tradicional aqui no Brasil, que é a Vinícola Rio Grandense, comandada pelo Galeazzo Paganelli e também pelo José Moraes Velhinho. E aí, dentro daquela situação ali de Segunda Guerra Mundial, retração de mercado, aquela situação toda, eles optaram por diversificar seus investimentos. E para isso, pegaram ali o seu braço direito, ali, o seu Alfredo Fedrizzi. E solicitaram que o Alfredo Fedrizzi fosse prospectar áreas em Santa Catarina para a produção de celulose e de papel, até porque também eram produtos que faltavam aqui no mercado nacional em função de praticamente quase todo o papel, celulose, etc., serem importados. Então, resolveram também desenvolver uma fábrica de celulose e de papel. E aí, nessa expedição para Santa Catarina, o seu Alfredo Fedrizzi encontra uma localidade chamada Campina da Alegria. Campina da Alegria achou lá uma área bem interessante para implantar essa empresa. Porém, até para poder montar uma empresa lá no meio do mato, sem estrada de acesso, sem nada, ele e a equipe dele praticamente tiveram que fazer uma estrada para ligar até a localidade onde seria instalada essa indústria. Essa indústria, ela recebe seus primeiros equipamentos e começa ali seus primeiros processos de produção em 1942, só que trabalhando com celulose importada. Já em 1946, já começa todo o processo de desenvolvimento de florestas nativas, justamente para fornecer matéria-prima para a produção da celulose própria da Irani. Chegando já em 1949, uma das dificuldades que tem também numa fábrica, lá no meio do nada, é energia, né? E aí o que eles fazem? Inauguram uma barragem para fornecimento de energia para a operação da sua própria fábrica.
E aí, nesse processo ali na década de 50, agora começa um processo de expansão, né? E dentro desse processo de expansão, mais máquinas, mais equipamentos, aumento da produção, diversificação de produtos, também começam a lançar outros produtos. E a empresa, então, ela vem se desenvolvendo ali. Chega já no ano de 1990, começo dos anos 90, aí a empresa passa por sérias dificuldades financeiras, porque ali a gente teve plano cruzado, plano Brescia, plano Verão, enfim, diversos planos econômicos, mais o plano Collor, e a empresa começou a ter diversas dificuldades, não encontrando outra alternativa a não ser o pedido de concordata, que era a antiga recuperação judicial, né? A recuperação judicial era a chamada, né, antigamente de concordata. E aí, nisso, em 1994, um outro grupo gaúcho, o grupo Habitassum, especializado ali na parte de empreendimentos imobiliários e hotelaria, também procurando diversificação, assumiu o controle da Irani. E a partir dali, então, a Irani ela começa uma nova fase agora de desenvolvimento. Em 1997, adquire uma fábrica em São Paulo para a produção de papel ondulado. Já no ano de 2007, também abre lá uma nova unidade em Indaiatuba para a produção de caixas e chapas de papelão ondulado também, tudo voltados ali para o setor de embalagem. No ano de 2010, adquire novas fábricas e se torna a maior produtora de papel ondulado do Brasil. Na sequência, daí passa a se chamar também Irani Papel e Embalagem, trocando a sua razão social de Irani Celulose para Irani Papel e Embalagem. E aí também dá início a uma série de novos investimentos na plataforma Gaia. A plataforma Gaia é justamente um conjunto de investimentos, tanto na parte de máquinas, de equipamentos, de tecnologia, de energia, justamente preparando o crescimento da Irani. Hoje, para ter uma ideia, a Irani é uma das maiores produtoras aqui de bobinas de papel, chapas de papelão e também as caixas de papelão para as diversas finalidades. Mas para entendermos como que está a situação econômica e financeira da Irani, trazemos aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender o que é Irani Papel e Embalagem S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Irani Papel e Embalagem S.A., trazendo para vocês desde 2020 até março de 2024, uma base histórica aqui onde vamos fazer todo o processo de comparação. Quando se faz análise de balanço, naturalmente que nós estamos analisando a última demonstração, 31 de março de 2024. Mas para poder entender essa última demonstração, nós temos que comparar com períodos anteriores, justamente para poder verificar se melhorou, piorou, aonde melhorou e aonde piorou. Então isso só é possível através de uma comparação. E quando se tem uma base histórica maior, nós conseguimos entender tudo o que vem acontecendo com a empresa desde aquele período. Lá em 2020, o que era a Irani? Era uma empresa de 1 bilhão 814 milhões de reais, todo ativo da empresa, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio. E desse valor aqui, 670 milhões de reais eram máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, enfim, fábrica, é o capital fixo da empresa, também chamado de CAPEX da empresa. E aqui nessa parte de cima é o capital de giro, é o capital circulante, aquilo que movimenta a empresa. E esse capital de giro totalizava lá em 2020 771 milhões de reais. Sendo que nesse ano a empresa tinha 346 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco aplicação, 202 milhões em contas recebíveis e os estoques da Irani eram de 73 milhões lá em 2020. Fecha o grupo do ativo circulante, os outros créditos são outros valores a receber, que não de clientes, né? Mas principalmente o que nós temos aqui são os tributos a recuperar. Já em 2021, a Irani ela pula de 1 bilhão 814 para 2 bilhões 365 milhões de reais. E aí o que nós vemos aqui? Justamente a ampliação aqui da estrutura de funcionamento da empresa, que agora sai de 670 para 984 milhões de reais, justamente a implantação, né, da plataforma Gaia. Já aqui em 2021 também o capital de giro fecha com 958 milhões de reais, 506 milhões é a posição de caixa, 255 milhões contas a receber e os estoques 123 milhões. Entra 2022, olha só o salto que dá a Irani. Ela sai de 2 bilhões 365 para 3 bilhões 515. E aí nós temos aqui imobilizado aumentando de 984 milhões para 1 bilhão 429 milhões de reais. E temos um capital de giro de 1 bilhão 505. Nesse ano de 2022,
A Irani fecha com 1 bilhão e 49 milhões em caixa. Olha só quanto de dinheiro tinha em caixa a banca aplicação. Praticamente estável aqui o duplicado CCB, 258 milhões de reais, e praticamente estável também os estoques, 133 milhões de reais. Já no ano de 2023, aí o que nós temos aqui? Praticamente uma estabilidade na empresa, 3 bilhões 467. Temos aqui mais investimentos no imobilizado, na estrutura de funcionamento, só que dessa forma foi utilizado agora, dessa maneira, foi utilizado o capital de giro, que tanto é que ele diminui de 1.505 para 1 bilhão 134. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 600 milhões de reais, e aqui também praticamente estável, contas a receber com 264 e os estoques com 121 milhões de reais. Fecha agora março, 3 meses depois, 3 bilhões 480, e aqui praticamente agora a empresa parou. Já nesse primeiro trimestre, praticamente manteve a sua estrutura. E o capital de giro também, aqui uma pequena elevação, fechando em 1 bilhão 151 milhões. 607 milhões o caixa, 268 milhões de contas a receber e 127 milhões de estoques. Então observa-se que a empresa ela vem investindo, ela vem se preparando para crescer mais ainda e vem mantendo o capital de giro aqui acima de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Naturalmente que todo esse crescimento que nós vimos ali, ele demanda recursos, e os recursos eles vêm de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o endividamento da empresa. E o endividamento lá em 2020 era de 1 bilhão e 27 milhões de reais, equivalente a 56,7%. Portanto, de tudo aquilo que a Irani tem no seu patrimônio, ela devia 56,7%, sendo que a maior parte aqui, ó, dívidas de longo prazo. Já no ano de 2021, a dívida vai para 1 bilhão 407 milhões de reais, 59,5% o peso da dívida. Já no ano de 2022, todo esse crescimento que nós vimos aqui, ó, de 2.300 para 3.500, vem através de financiamentos de longo prazo. Aumenta aqui a dívida de longo prazo e, consequentemente, aumenta o endividamento total, que agora fecha em 2 bilhões 390 milhões. 68% é o peso da dívida. Já no ano de 2023, aí o que nós temos? Agora uma redução da dívida, que cai para 2 bilhões 187. Portanto, esse crescimento que nós vimos aqui, agora a empresa para de crescer, coloca o pé no freio e vai devagar. E quando coloca o pé no freio, vai agora reduzindo seu endividamento. 2 bilhões 187 com 63,1%, 2 bilhões 160 com 62,1%. Então, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 62,1%, maior parte da dívida de longo prazo. Então, vamos ver a demonstração de resultados aqui do exercício ou dos exercícios da Irani. A começar lá pelo ano de 2020, a empresa faturou 1 bilhão e 29 milhões de reais. Em 2021, o faturamento foi para 1 bilhão 605. Esse faturamento sobe para 1 bilhão 686 em 2022 e agora em 2023 retrai um pouquinho, fechando com 1 bilhão 594 milhões. Já nesses três primeiros meses do ano, 383 milhões o faturamento da empresa ao longo desse primeiro trimestre, o que nos dá uma projeção de faturamento perto de 1 bilhão e meio a 1 bilhão e 600 para 2024. Mais importante do que o faturamento é esse número de baixo aqui, lucro líquido. 92 milhões, o lucro lá em 2020, 285 milhões, o lucro em 2021, 378 milhões em 2022 e em 2023, 383 milhões de reais. E nesses primeiros meses do ano, já acumula 40 milhões, projetando aqui um lucro em torno de 160 milhões para 2024. Naturalmente que essa queda de lucro aqui, o que nós vamos observar? Em primeiro lugar, a redução do faturamento em valores reais, em função de redução de commodity, redução de dólar, então ocasiona uma queda do faturamento e, consequentemente, o peso do custo ele passa a ser maior, 59,3%. Nesse primeiro trimestre também vamos ver aqui uma despesa operacional com peso bem maior, porém, há que se destacar que em 2023, aqui nesse balanço aqui, nós tivemos alguns ajustes, como, por exemplo, o lançamento de crédito de PIS e COFINS sobre a aquisição de aparas. Então, o que acontece? A empresa ganha, né, uma disputa judicial para aproveitamento de crédito de imposto. Porém, isso aqui é não recorrente, a razão pela qual essa despesa operacional cai em 2023 e agora ela sobe novamente. Cai, que eu digo aqui, ó, 13,5% cai para 8,5%, agora sobe para 18,9%. Então, aqui é um fato não recorrente.
E aí, naturalmente, que aqui nós temos também lançamentos dos chamados impairment, que é uma correção de valores para trazer para valor justo, para espelhar dentro dos balanços e da DRE a realidade da empresa. Bom, mas o fato é que o que importa é essa última linha aqui. E essa última linha, então, ó, o lucro ele vem em 285, 378, 383 e agora ele cai para 40 milhões de reais. E vale destacar também esse númerozinho do lado aqui, 9% margem, 17,8, 22,4, 24,1 e agora cai para 10,6%. Olhando de perto a situação financeira da Irani, nesse quadro aqui eu trago para vocês os indicadores de liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,96, 0,87, cai para 0,81, cai para 0,78 e se mantém estável com 0,79. Para cada R$1 de dívida que a Irani terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 79 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Mas como nós vimos há pouco no balanço, a maior parte da dívida da Irani está no longo prazo. Então nós vamos olhar agora a liquidez corrente, que é o gráfico do lado que vai nos mostrar como que está a situação financeira da empresa no dia a dia. E aí o número sai com 2,78, permanece estável com 2,78, recua para 2,61 e aí volta a subir agora 3,75 em 2023 e 3,71 agora em 2024. Para cada R$1 de dívida que a Irani terá que pagar no dia a dia, ela tem R$ 3,71. Paga, sobra bastante. Uma empresa com uma situação financeira extremamente confortável. Já nesse outro quadro aqui temos o endividamento, que é o tamanho e o comportamento da dívida. E aí reparem que a dívida sai com 56,7%, vai para 59,5%, vai para 68%, então naquela fase da implantação da plataforma Gaia. E aí daí na sequência começa uma redução, 63,1% e agora 62,1%. Nesse outro quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade, onde começamos ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? Quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa gera de receitas. Quando ela gera receita, ela paga custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. E sobrava 9% lá em 2020. Essa margem sobe para 17,8% em 2021, vai para 22,4% em 2022, vai para 24% em 2023 e agora esse ano até o primeiro trimestre fecha ali na faixa de 10,6%. Já o gráfico no meio é a rentabilidade sobre o ativo, que é o retorno que você tem sobre o investimento feito dentro da empresa. Que ele sai com 5,1, vai para 12,1, daí recua um pouquinho para 10,8 e fecha 2023 com 11,1%. O terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas, e aqui é muito interessante. Olha quantos acionistas da Irani estão ganhando por ter ações da empresa. 11,8% lá em 2020. 29,8% em 2021, 33,6% em 2022 e praticamente 30% foi o ganho dos acionistas em 2023 através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Olha só, uma ação da Irani vale patrimonialmente R$ 5,51. Se pegarmos o patrimônio e distribuíssemos para os acionistas, caberia a cada ação R$ 5,51. Porém, para você comprar uma ação da Irani, você vai pagar R$ 9,02. O valor de mercado dela bem superior àquilo que ela vale efetivamente em termos de patrimônio. O que nos dá um ágio de 64% medido pelo PVP, que fechou em 1,64. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,42. O que dá uma rentabilidade, com base no valor de mercado hoje, de 15,74%. Dividendos por ação em 2023, a Irani distribuiu 83 centavos a título de dividendos, o que gerou um yield, um retorno de caixa, de 9,20% para os acionistas. Relação preço/lucro, 6,35, isso quer dizer que se a Irani, se você comprar ações da Irani hoje, pelo valor de mercado, e ela mantendo o lucro que ela vem gerando, você vai levar 6 anos e meio aproximadamente para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. 44%, 44,9% das ações da Irani circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, portanto é o seu free float. E também temos ali o tag along de 100%. O que quer dizer esse tag along? É que caso a Irani seja vendida
o que for oferecido para os controladores deverá também ser oferecido para os minoritários. Então é uma garantia de que o tratamento será igualitário entre os minoritários e os majoritários. Fechando aqui também nesse gráfico extraído do Google, vamos ver ali o comportamento do valor das ações da Irani. Lá em 2019, uma ação da Irani era vendida a R$ 2,65. Aí ela tem ali um pico ainda em 2019, ela chega ali até quase R$ 6, aí volta ao seu normal, só que você vai vendo ali que é uma ação que ela vai numa crescente. Entra 2020 ali na faixa de R$ 3,50, vai para 2021, em 2021 ela já está no outro patamar, praticamente R$ 6, em 2021 dá um salto ali, depois volta e sempre trabalhando na faixa de R$ 6, em 2022 ela continua crescendo, chegando ali a R$ 8, em 2023 ela dá mais um salto, vai a R$ 12,60, aí daí na sequência cai. Mas o que a gente observa é que o gráfico ele vai levando, né? Vai uma subida lenta e gradativa, porém constante, claro que algumas oscilações no meio desse caminho, culminando com uma cotação na faixa de R$ 9,02 no dia da gravação desse vídeo. Por aqui você vê quando que as ações da Irani tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Irani Papel e Embalagem S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Irani Papel e Embalagem S.A. Agora, você já conhece a Irani, que história, né? Imagina só, lá no meio do nada, lá em Santa Catarina, montar uma fábrica do nada, no meio do mato mesmo, e essa aí foi a trajetória do seu Alfredo Fedrizzi, que é nome emblemático dentro da história da Irani, é uma das pessoas que a gente tem que tirar o chapéu aí pelo seu empreendedorismo, pela sua voluntariedade em poder desenvolver algo do nada e transformar nessa grande empresa que hoje é a Irani Papel e Embalagem S.A. E também aproveito que mando um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, né, local aí da Irani, o pessoal que sempre está acompanhando aqui o canal, sempre junto conosco aqui. Muito obrigado aí pelo carinho e muito obrigado pelo incentivo de vocês. O ideal agora é assim, nós já temos o balanço da Klabin também publicado, referente ao primeiro trimestre, temos aí o balanço da Irani, e daí na sequência também teremos o balanço da Suzano. O importante é sempre assim, é poder acompanhar as empresas dentro desse mesmo setor para ver se elas se comportam de forma igual. E aí, só para dar aqui um spoiler para vocês, justamente aquilo que a gente viu praticamente no balanço da Klabin é o que se refletiu também aqui no balanço da Irani, com um faturamento menor do que no mesmo período do ano passado, uma margem menor do que vinha no ano passado, e tudo isso aí tem naturalmente explicação, que é justamente o mercado reage assim. Em primeiro lugar, nós tivemos nesse primeiro trimestre aqui de 2024 uma queda do valor do dólar. Como muito do papel também é considerado como uma commodity, então quer dizer, cai o preço no mercado internacional e aí, consequentemente, o preço interno aqui, o preço para exportação também cai. O dólar caindo também, como aconteceu no primeiro trimestre desse ano de 2024, também afeta. Então, quer dizer, o que afeta uma acaba afetando a outra e você vai observar que os comportamentos eles são muito semelhantes. Então, o importante é isso. Na hora também de escolher as empresas dentro de um setor, colocar as empresas uma do lado da outra, analisar os números e aí você vê qual delas que vem apresentando um desempenho melhor para você poder fazer investimentos sempre com consciência, sempre escolhendo as melhores empresas nas quais investir. E o canal Silas Negro se propõe justamente a isso, a lhe repassar essas informações para que você possa, com conhecimento, tomar decisões mais conscientes, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, sempre fazendo investimentos com segurança, ou pelo menos com mínimo de segurança. Para quê? Justamente para não comprometer o seu patrimônio, justamente para você poder fazer com que seu patrimônio possa crescer através dos seus investimentos e lá na frente esse patrimônio venha lhe garantir uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.